Esse podcast é produzido por Abrace Ponto Digital. Trincou de Paz! Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão bonitinho, tão gostosinho, que volta e meia traz aqui umas conversas que são super importantes, que dão calor no coração e que dão motivo pra gente viver feliz aí por aí. Então, meu nome é Thiago Queiroz e eu tô aqui super animado com a nossa conversa de hoje. Aqui é Victor Urives e estamos todos de coração aberto agora pra essa conversa. Ladies and Jennifers, aqui é Tadeu França e vamos que vamos, tô super empolgado. Aqui é Thiago Berto e vamos falar de coisa boa hoje. Boa, e hoje pra gente conversar sobre como criar crianças livres, como viver a diversidade em família, a gente chamou aqui o Márcio Uesugi para conversar com a gente lá do @papaisabordo, para conversar também com a gente sobre famílias diversas. Então seja muito bem-vindo, Márcio, querido. Muito obrigado, boa noite. Eu fico muito agradecido pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema comum a todos, né? Todos somos pais, todos temos aí esse desafio de criar nossos filhos e vamos nessa. Maravilha, maravilha. Só então avisando para vocês, a gente está aqui com esse momento também feliz, a gente está super feliz porque esse episódio, a gente tem um episódio patrocinado, um episódio apoiado pelo C6 Bank. Então, poxa, aquela alegria de sempre, a gente aqui que está sempre lutando pelo apoio, alguém aqui apoiando a gente, então muito obrigado C6 Bank por confiar. Inclusive, eles estão fazendo uma campanha bem bacana, assim, né? Na verdade, o C6 Bank junto com a Mastercard, que convidaram a gente para conversar sobre essa pauta tão importante. E lembrando, inclusive, que eles estão trazendo essa pauta em vários outros podcasts para falar sobre diversidade. Então a gente está super feliz em estar fazendo parte dessa campanha e até porque também o C6 Bank ele é signatário do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, ou seja, eles assinaram um compromisso de combater a LGBTfobia e somar esforços para impactar positivamente a sociedade. Então, irado. Muito obrigado, pessoal, pelo trabalho de vocês, por se importar com essa causa, porque ela é importantíssima e ela é urgente. Então, estamos aqui para a gente conversar sobre isso também. Então, sem mais delongas, Márcio, quem é você na fila do pão? Conta aí um pouco de você, da sua família, quantos filhos, qual a idade? Conta pra gente aqui pra gente começar essa nossa conversa. Vamos lá. Bom, eu me chamo Márcio Uesugi, eu tenho 31 anos, sou casado com o Bruno Carramenha, que tem 36 anos. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho e o Bruno ele é professor e empresário. Somos pais do Wesley e da Débora, são frutos de uma adoção tardia, de duas, né, porque foram em momentos diferentes. A Débora, ela tem hoje 22 anos e o Wesley tem 11. A Débora, nós a conhecemos com 16 anos e ela veio morar com a gente quando faltava um mês para completar os 18. Então, assim, ela já estava bem próxima de chegar na maioridade, de sair do abrigo, e aí faltando exatamente 30 dias ela veio morar com a gente. E o Wesley, nós conhecemos ele com 6 anos de idade, hoje ele está com 11, ele chegou, ele veio morar conosco, chegou pra gente quando ele tinha 8. Somos de São Paulo e essa é a nossa família. Que bonito. E vocês estão sempre registrando esse processo também, o cotidiano de vocês lá no Instagram, né, no @papais_bordo, então já sigam, já tacam um comentário, um coração para eles lá, porque eles é uma família muito bonita de se ver, assim, o amor construído ali. Isso mesmo, e na verdade, até falando do perfil que nós criamos, nessa jornada nossa, a gente sentiu muita falta de uma referência, né, de uma família com um modelo familiar parecido com o nosso, com 2 pais, e então a gente criou o perfil para tentar procurar famílias parecidas, para trocar experiências, e a partir ao longo do tempo,
né, né, fomos evoluindo, o perfil foi crescendo um pouco mais, a gente recebia muitas mensagens de casais que falavam que tinha vontade de adotar, e aí a gente foi vendo como era importante essa figura de representatividade, de inspiração para as pessoas. Então hoje a gente, na verdade, não é nem só para aproximar, mas também como ser uma referência, né, para a comunidade LGBTQIA+. Poxa, que legal mesmo. Agora, me conta um pouco, você falou que foram adoções tardias, né? A minha memória, assim, já foi pro buraco, né? Então, assim, eu acho, pelo que eu entendi, vocês conheceram primeiro o Wesley, né? Ou foi primeiro a Dê? Isso, na verdade, a gente conheceu primeiro a Débora. Tá. O Bruno, ele fazia parte de um projeto de apadrinhamento, que era uma parceria de uma instituição de ensino aqui de São Paulo, junto com o Fórum. Ele viu a notícia no jornal, acabou se interessando, e, enfim, foi um longo período aí de treinamento teórico antes de se aproximar das crianças, e nesse processo que a gente conheceu a Débora, que a Débora era nossa afilhada inicialmente. Conta pra gente um pouco como é que é esse processo de apadrinhamento. Isso é normalmente algo que se faz já pensando na adoção, ou é só um processo independente que pode ser que vire uma adoção no futuro? Então, é um processo independente. O programa ele não é pensado, né, como objetivo de adoção. Na verdade, o objetivo desse projeto, né, do programa de apadrinhamento, é criar vínculos afetivos, porque as crianças, né, em situação de abrigo, né, que hoje é o chamado SAICA, elas já têm a sua moradia, elas já têm a educação pública, mas o que falta muito é o afeto. Elas acabam vivendo um pouco ali em uma bolha, né? Porque a rotina delas é ir para a escola e voltar para o abrigo. E elas acabam não tendo muitas referências, muitos laços afetivos. Então, o principal objetivo é você criar esse vínculo, como um padrinho mesmo, né? Para quem é católico, costuma ter. Então, o objetivo é servir como essa referência externa. E aí, esse programa ele era composto por um grupo de adultos, né, que tinham essa disponibilidade de tempo para poder visitar as crianças, e a partir do match assim, entre o adulto e a criança, né, onde tiver maior a proximidade, você apadrinharia a criança. Essa escolha, na verdade, parte da própria criança, né, com quem ela se sente mais à vontade, mais confortável. E aí a Débora escolheu o Bruno para ser o padrinho. E aí todos os finais de semana nós íamos lá no abrigo, visitávamos, já tínhamos a permissão para fazer passeios externos, então a gente saía para jantar, ia para parque de diversão, para museu, e aí a gente foi criando esse vínculo, né? E, Entendi. né, como essa relação nossa foi ficando cada vez mais estreita, quando a Débora foi se aproximando dos 18 anos de idade, eu e o Bruno conversamos e fizemos o convite para a Débora vir morar com a gente. Aí que a gente, né, foi procurar o fórum para pedir a guarda da Débora. O que, na verdade, a guarda ela é aplicável até os 18 anos de idade. No caso da Débora, né, eu tenho 31 anos e ela tem 22, legalmente não podemos adotá-la, né? Nós temos uma relação familiar, nós nos entendemos como uma família, mas legalmente a gente não pode pela diferença de idade. Eu não sabia dessa. Que eles falam que precisa ter uma diferença de 16 anos para eles poderem, né, legalmente seguir com o processo de adoção.
Uma dúvida que eu fiquei, tipo, tem essa questão legal, né, que tá aí, que, enfim, tá posta pra vocês, mas na relação de vocês dois, especificamente, que tem essa diferença um pouco menor do que a do Bruno, ela tem esse olhar já de pai mesmo? Como que funciona? Como que é essa troca de vocês? Eu sei que já é família e tá tudo certo e ficou bem, bem lindo e emocionante de ouvir e imaginar aqui, a gente ouvindo você falar, mas como que é esse entendimento por parte da Débora nessa relação? Então, existe esse entendimento, né, que foi posto e foi, né, alimentado, mas é um processo em construção, né? A gente, né, foi se aproximando e tudo mais. A Débora está com a gente há 4 anos, então, né, foi uma evolução, né, do que era antes para hoje, muito grande. Então a gente está constantemente, na verdade, criando essa relação de confiança, de aproximação, mas desde o início, assim, a gente já estabeleceu esses papéis, né? Até mesmo porque sendo eu e o Bruno como os provedores, como os responsáveis da casa, então essa imposição do limite, de orientação, de ordem, então isso já está presente desde o início. Mas aí essa relação de afeto, de sentimento, isso é um processo longo, né? Então vai sendo criado e aí a cada dia fica mais evidente, né? Essas expressões de afeto. Legal. Paternas, irado. né? Até. Irado. Sim, muito bonito, porque, cara, assim, é justamente o que o Márcio está falando, é o que a gente sempre fala por aqui, né? Que parentar, né? Ser pai, tudo isso é construção de vínculo, né? Você não é pai só porque tá posto, ou porque tá numa certidão, ou porque, né? Enfim, não é isso. Ser pai é você estar ali construindo um vínculo, né? Tanto que existem inúmeros outros pais por aí, existem tantas crianças aí que sequer tem um pai na certidão de nascimento e não quer dizer nada isso, na verdade. O que quer dizer é justamente esse afeto diário, esse cuidado, esses limites que se colocam também, porque muita gente acha que, não, mas aí eu não estou criando nenhum vínculo afetivo com meu filho se eu estou ali pensando nos limites, na educação. Muito pelo contrário, dar limites também é sinal de cuidado, de afeto, de que você se preocupa, porque você não está dando limite de maluco, você está dando limite porque você quer realmente ajudar aquela criança ou aquela adolescente ou aquela jovem adulta, né, a sua filha, a também entender como o mundo funciona. Então é muito bonito ver que você tem essa visão. Imagino também que o seu companheiro também tenha isso, essa visão. E só então para eu me localizar aqui no tempo, então vocês conheceram a Débora enquanto estavam nesse processo de apadrinhamento do Wesley, né? Não, no processo de apadrinhamento dela, né, que a gente conheceu o Wesley. Então, mesmo que quando, né, que a Débora escolheu o Bruno para ser o padrinho, nós continuamos fazendo as visitas no abrigo. Quando a Débora veio morar com a gente, nós continuamos indo no abrigo, né, por conhecer as outras crianças, né, nós éramos convidados para as festinhas, para as comemorações ali do SAICA, e nesse momento o Wesley chegou no SAICA, né? Ele foi recolhido, ele foi retirado, né, da sua família biológica, e a gente conheceu ele nesse período. E por, né, ele com 6 anos, uma criança muito fofa, muito, muito carinhosa, a gente foi se aproximando dele. Até então ele não estava disponível para adoção, porque ele ainda tinha esse vínculo familiar, mas nós já estávamos, assim, o que a gente dizia como um padrinho postiço, né, porque nós éramos muito próximo dele, a própria equipe do SAICA nos orientou a nos posicionar como um padrinho postiço, e quando ele ficou disponível para adoção, né, as crianças fazem um acompanhamento psicológico, né, dentro do fórum. Ele começou a apresentar e a relatar que ele não tinha interesse em ser adotado, porque ele já tinha os padrinhos dele.
que éramos nós, né, eu e o Bruno. E aí a psicóloga achou, né, estranho, né, e nos chamou para nos conhecer, né, falando, olha, o Wesley agora ele está disponível para adoção, mas ele não quer, porque ele falou que ele gosta de vocês e que já é o suficiente. Então, a gente começou a ter algumas sessões com a psicóloga lá do fórum, né, para ela nos conhecer, para a gente entender essa situação, até que chegou um ponto que não tinha muito o que fazer, assim, não tinha muita saída, a gente já estava muito envolvido, e a psicóloga nos perguntou se, né, existia algum interesse pela adoção do Wesley, caso ele também quisesse, para a gente pensar nesse assunto, e na verdade, assim, a gente saiu do fórum já falando um pro outro que queríamos, né? E aí, enfim, nos planejamos, né? O que nós precisaríamos fazer para seguir, para dar entrada com o processo de adoção, e foi como o Wesley chegou para a gente. Olha só. Agora, eu vou aproveitar que você já está falando sobre isso. Foi até hoje isso, inclusive, que eu li no perfil de vocês lá no Instagram, uma conversa que você teve com o Wesley sobre como é que foi esse processo, se foi fácil, se foi difícil, né, de vocês efetivamente se tornarem pais dele. E o que eu chorei aqui, rapaz, olha, eu vou te falar, eu chorei largado aqui, mas eu queria que você contasse pra gente. Provavelmente eu vou chorar de novo, mas para as pessoas conhecerem também, porque é muito bonito ver essa relação florescendo, né? Então, nesse período, né, que estávamos como padrinhos postiços, saíamos muito para passear, levava ele, né, para ir brincar fora, para assistir filme. Obviamente, né, essa relação de afeto já cresceu muito nesse período, né? De amor, de estar com ele. E quando decidimos adotá-lo, nós sentamos com ele, né? A gente queria perguntar se ele também queria, né? Porque a gente entendeu que precisaria ser algo dos dois lados, né? Se ele não quisesse, a gente respeitaria. Então a gente sentou com ele, falamos que nós amávamos ele, que ele foi um presente, né, na nossa vida, e que nós queríamos nos tornar pais dele, né? E se ele também queria ser nosso filho. E aí ele aceitou, ficou super emocionado, foi um momento muito intenso, assim, entre nós, foi super legal. E aí, enfim, começou nosso processo de adaptação, ele já morando com a gente, né, por um mês, com acompanhamento do fórum. E aí, perguntando para ele como estava sendo, se ele estava gostando, o que ele achava, né, de ter dois pais, se para ele era um problema. Ele disse que não era um problema, ele disse que estava sendo muito fácil, que foi muito fácil, né, estar com a gente, porque ele já gostava muito da gente, então que ele não tinha nenhum problema em ser nosso filho. E, enfim, eu acho que pela própria idade dele, né, aí ele já estava com 8 anos, eu vejo as crianças muito puras, né? Elas não nos víamos diferentes por ser dois pais, por ser dois homens. Para ele era natural, né? Então nunca foi questionado. E ele sentia muito, né? Esse afeto que a gente tinha por ele, né? Pelo amor que já tínhamos por ele. Ele falava que ele se sentia muito bem cuidado, que ele já confiava na gente, porque ele sentia que a gente tinha esse afeto para oferecer, esse cuidado que ele queria. Então, o processo com ele foi muito mais fácil nesse sentido. Poxa, é impossível não se emocionar. É muito bonito ver, justamente por essa construção que a gente, por exemplo, aqui que tem, né, nós temos os nossos filhos biológicos, e por mais que a gente saiba que é uma construção de vínculo também, eu nunca tive essa pergunta, eu nunca tive essa conversa com nenhum deles, inclusive eu vou fazer, porque acho que vale a pena fazer, mas essa coisa de sentar e falar, você gosta de estar com a gente,
antigamente com os seus pais, porque a gente sempre teve junto, né? Mas como você tem uma criança que ela já é mais velha, que ela já tem uma noção, uma compreensão de mundo, e você se coloca nesse lugar de, olha, você gosta de estar aqui com a gente, o que você sente? Você se sente amado? É de uma riqueza tão bonita, de um respeito tão grande, que, assim, é um presente, assim. Pra mim, inclusive, é um presente estar aqui, podendo ouvir e conhecer um pouco mais da sua história também, Márcio. Mas fala aí, Roberto. Não, e é aquela, né? Como uma criança, você tem pessoas, não importa o gênero delas, te dando amor, carinho e atenção. Você não quer não importa se são 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, um homem só, uma mulher só, não importa. As pessoas estão te dando atenção, estão te dando carinho, estão te dando amor. Então, sabe, tipo, eu entendo que é trabalho do fórum fazer essas perguntas e tal, mas assim, tipo, acho que não importa muito pra criança, né? O legal e bonito de ver do relato em si, assim, é como, que nem o Thiago falou muito bem, mas como que numa simples conversa você consegue enxergar o respeito à individualidade daquele ser humano que tá ali, né? Que já passou por tanta coisa e que tá ali, tá tendo a sua individualidade respeitada, né? Então, assim, é nítido que eles não se colocam naquele lugar de salvadores, né? De, olha, que eu salvei sua vida, então você me deve. Enfim, não, é tipo, tá tudo bem, você tá curtindo, você se sente amado, é validando o sentimento e a sensação, e a emoção daquela criança, aquelas emoções daquela criança, aquela vivência daquela criança, a individualidade daquela criança, daquela jovem, enfim. Isso é muito forte, cara. Isso é muito legal. Até falando, né, que você disse invalidar, né, a gente também, ainda sendo adoções tardias, validar a história ali da criança, né? A Débora, por exemplo, quando a conhecemos com 16, 17 anos, ela já teve 16, 17 anos de uma história, né? Então, você não pode negar essa história e nem tentar apagar, né? Mas você precisa respeitar, entender essa história, o que essas crianças já viveram. Então é muito importante isso de validar a história de quem, né, que a pessoa já tem. E eu tava vendo as fotos de vocês, dei aquela leve stalkeada, né? Porque a gente precisa, né, pra entender um pouco mais. E a gente tava falando isso alguns episódios atrás, sobre que pai é aquele que te ajuda a caminhar, né? Que te ensina a caminhar. E eu vi uma foto aqui que eu achei muito forte, muito bonita, de você acompanhando a Débora, na primeira aula de volante, né? E a gente citou alguns exemplos aqui do pai que ensinou o filho a andar de bicicleta, do pai que ensinou alguma outra coisa pro filho, que ficou marcado, né? No meu caso, que tive um filho prematuro, do meu filho ter aprendido a respirar sozinho, e quando ele aprendeu a respirar sozinho para sair do hospital, aquela foi a minha sensação, né? De ter soltado a bicicleta e tal. E ver aquela foto ali dela feliz, sorrindo na primeira aula, com toda aquela insegurança, né, que qualquer pessoa que vai dirigir pela primeira vez tem ali na aula prática, com toda aquela insegurança que se sente, ela saber que ela tem uma figura ali com quem ela pode contar, sem sombra de dúvida, de olho fechado, que a pessoa vai estar ali segurando a mão, acalmando, sendo esse porto seguro. Isso foi muito forte, isso foi muito legal de ver. Olha, digo mais, antes até, deixa só até te interromper, mas porque eu quero muito fazer um complemento, porque isso é muito especial mesmo, porque não só isso, Tadeu, você talvez não tenha stalkeado o suficiente, porque eu fui além, tá? Eu fui além, e quando estava olhando o perfil deles, eu chorei algumas vezes, inclusive eu cheguei numa foto que eles também mostraram o processo deles ensinando o Wesley a andar de bicicleta. Então, literalmente, eles também estavam também vivendo esse processo. Então, é muito bonito ver isso acontecer. Sabe, é de uma beleza muito grande e é muito significativo. Quando a gente fala assim, ensinei meu filho a andar de bicicleta, mas não, isso significa muito para aquela criança. Isso também é uma relação de confiar e deixar ir, tanto quanto também o processo da Débora, né? E eu até ia falar, né, coincidência, hoje eu também dei umas stalkeadas como vocês, ouvi esse episódio.
E me veio essas imagens na cabeça, né? Que, né, vocês foram citando esses exemplos. Me veio na cabeça esses momentos, né? De andar na bicicleta, de aprender, né? De ensinar o Wesley a andar na bicicleta. Agora que a gente está nesse processo com a Débora, né, da direção, me veio à cabeça a primeira vez que fomos à praia. A Débora também nunca tinha ido, então foi um momento super importante para a gente, né? Porque eu acho que, de forma geral, quando você pensa em filhos, você pensa em acompanhar os primeiros passos, né? As primeiras, né, quando, né, o bebê fica em pezinho pela primeira vez, começa a dar os primeiros passos, e isso foi algo que nós não tivemos, mas que, em contrapartida, a gente teve muitas outras situações, né, que nos trazem essas referências de primeira vez, de confiança, né, de estar ali do lado. Então, me veio também na cabeça quando eu estava ouvindo esse episódio. Que bonito, Incrível, que bonito. Incrível. Eu vou ligar a câmera não, gente, eu tô me recompondo aqui. Vocês que lutem. Agora, olha só, eu queria até, assim, eu acho que existe uma baixa probabilidade da gente ter ouvintes, e principalmente ouvintes homens e pais, que não entendam por que a gente está falando isso aqui, né, hoje. Mas eu tenho certeza que a nossa audiência são ouvintes supimpas, ouvintes lindos, que sabem da importância que tem da gente conversar e ouvir sobre outras vivências, né, e famílias diversas, mas eu queria pontuar aqui qual que é a importância, principalmente de homens cis e héteros, de estarem ouvindo e cada vez mais exercitando essa escuta dessas histórias, dessas outras vivências. E assim, só fazendo, né, uma separação aqui, que muita gente realmente ainda confunde, né, quando a gente fala de homem cis, é aquele homem, a gente tá falando de gênero, né? Identidade de gênero, que é o homem que se identifica com o gênero ao qual ele foi designado no nascimento. Então, no caso aqui, todos nós, por exemplo, somos homens cis, né? Todos nós nos identificamos como homens do gênero, né? Do gênero do homem, né? Então, isso é uma coisa, está posto. Mas a gente tem também a questão da orientação sexual. E nós, homens héteros, não é o caso de todo mundo que está aqui na mesa, mas eu me coloco nesse recorte, eu vejo a importância que tem da gente conversar sobre isso, justamente porque é preciso muito lutar contra a LGBTQIA+ fobia, né? A gente, assim, esse é um problema nosso, inclusive, porque é a gente que faz essas opressões, não é um problema da comunidade LGBTQIA+, são eles que sofrem isso. Então, a gente está aqui ouvindo um pouco da história do Márcio, um pouco da história da família que o Márcio está construindo. É importante para a gente também atuar contra todo esse tipo de opressão que existe. Então, inclusive, até fazendo uma lembrança aqui importante, né? A gente está falando de um episódio patrocinado. Então, uma coisa que é bacana que aconteceu foi justamente que eles, aquela questão que a gente tem, por exemplo, em pessoas trans que tem o seu nome social, que é aquele nome que não é o nome que foi designado no nascimento, de um cartão C6 Bank Mastercard, eles oferecem também a possibilidade de você colocar o seu nome social no próprio cartão e também escolher cor. Então, existe uma série de outras possibilidades de você fazer alterações no seu cartão, mas eu acho que essa para mim é a mais importante, inclusive, né, do nome social, você poder usar aquilo dali e você tem um cartão de crédito que você se identifica com ele. E eu não consigo, né, imaginar o tamanho da importância que é isso, por mais que para nós, homens cis, isso seja algo, poxa, isso não tem nada a ver, isso é pequeno, mas não é pequeno, porque pra gente sempre foi assim, né, a gente sempre se identificou com aquilo que a gente, com como a gente foi nomeado. E o mundo foi desenhado para nós, né? Exato. Então a gente tem muito que ter essas conversas, né? A gente tem muito que se colocar nesse papel de escuta pra gente ajudar também a construir um mundo melhor. Então, só reforçando aqui da importância, se você ainda não entendeu a importância desse episódio, de ouvir a história do Márcio, de seguir, né, a família do Márcio no Instagram e ouvir cada vez mais
pessoas e famílias homoafetivas e famílias trans, inclusive, faça isso agora, tá? Então, só queria fazer esse parênteses aqui e já emendar com uma pergunta pro Márcio. Ô, Thiago, rapidinho, Oi. antes de você fazer Fala. a pergunta, é só um asterisco em cima disso tudo que você falou, um negrito, para reforçar que você que está ouvindo esse episódio aqui, seja apoiador supimpa, seja não apoiador, chegou agora, nunca ouviu a gente falar, você entendeu que até agora, nesse episódio, a gente só falou de amor, a gente só falou de carinho, de elo, de cuidado, e que isso não tem nada a ver com porque a orientação sexual X, a orientação sexual Y, a identidade de gênero. Cara, a gente tá falando de amor, a gente tá falando de família, e isso tem em qualquer lugar. Sobretudo nessas famílias que tem muito, muito, muito amor pra dar, e infelizmente a nossa sociedade LGBTfóbica, ela muitas vezes deixa passar batida essas demonstrações de amor, de riqueza que a gente tá falando aqui. Então, assim, entenda a sociedade, entenda. A gente tá falando de família, a gente tá falando de amor, a gente tá falando do que verdadeiramente importa. Pode fazer a pergunta aí, era a minha... Não, uma fala incrível dessa, mas só para fazer uma pergunta, inclusive, já que a gente está falando de luta contra a LGBTQIA+ fobia, e eu sei muito bem, né, que o Márcio, ele fala da família dele, a gente tem muita gente mandando carinho, mas eu imagino que vocês já tenham recebido também algum tipo de fala negativa ou opressora dentro desse perfil, né? Então, se você se sentir confortável, claro, em compartilhar algum momento desses ou quiser contar como é que tem sido isso, é importante também, inclusive, para os nossos ouvintes entenderem, principalmente os homens héteros, cis, que entenderem qual que é o papel na luta de você, por exemplo, parar de rir de piadinha, você também assumir um papel ativo de ir contra alguém que está fazendo alguma piadinha que seja LGBTQI+ fóbica, né? Então, se você quiser compartilhar também, a gente está aqui aberto para isso. Bom, Tiago, nesse sentido, eu posso dizer que eu sou muito privilegiado no sentido de que pouquíssimas vezes passamos por alguma situação negativa. Internamente, entre nós, acho que nunca foi uma questão, né? A Débora, ela é muito mais moderna até que nós, né? De outra geração, com a mente muito mais aberta. Então, eu confesso que, assim, situação muito negativa de sermos xingados ou algo do tipo, isso nunca aconteceu. Eu sou, acho que, privilegiado por isso, porque eu conheço muitos casos que já aconteceram. Mas, por exemplo, eu posso dar eu também tenho um e-commerce de moda, né, LGBTQIA+, que é a Valley Online. E lá, sim, né, por ser um e-commerce de moda né, voltado ao público LGBTQIA+, lá eu recebo pessoas que vão xingar, pessoas que falam que, né, aquilo não é para dar certo, enfim, geralmente palavrões. E aí você vê o quanto que as pessoas se sentem incomodadas, né, por nada, porque a pessoa chegou ali no perfil, né, a pessoa, né, não foi citada, não tem nada envolvendo a pessoa, mas ela se sente o direito de atacar. E aí lá eu acho que sim, que esses ataques acontecem. Agora, na minha família, né, como família, como modelo de família, eu tenho muito medo de que isso aconteça, mas eu sou muito privilegiado e isso nunca me aconteceu. Olha, que bom, né? Que continue assim, né? Que em questão de privilégio ou não, é a questão de respeito, inclusive, né? Acho que nunca ninguém deveria sofrer nenhum tipo de ataque. E eu acho sempre muito bizarro o cara que se dá o trabalho, né? Se sente incomodado a ponto de ir num perfil de moda, né? Numa loja pra xingar.
Eu não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer isso, o tamanho do ódio que ela sente, que mobilize essa desta forma, né? Mas, enfim, acho que toda a nossa solidariedade para vocês também, porque por mais que não seja direcionado à sua família, machuca também. Eu acho que, assim, para falar que, né, não sofremos nenhum tipo de ataque, que nem sempre é verbal, nem sempre é físico, o que acontece aí eu acho que com uma frequência um pouco maior, por exemplo, estar andando no shopping, né? Tô eu, meu marido, de mão dadas, com o Wesley também de mão dada com a gente. E aí você vê alguns olhares estranhos. Uma vez me marcou muito de um pai que estava com um filho, e o pai entrou na frente, assim, e virou o filho para não nos ver que a gente estava passando. Então, também é importante dizer que, né, a homofobia nem sempre ela se expressa em uma agressão verbal ou física, mas, né, nessas situações assim também é um ataque, né? Não, com certeza. E é revoltante. Uma homofobia velada que de velada não tem nada, né? Bem na cara. Exatamente. Pois a mensagem tá bem clara ali. E sabe, isso que você falou me lembrou um negócio de eu já ter lido em comentário, assim, de um cara como se fosse uma justificativa do porquê que não deveria ser normalizado, por exemplo, dois homens se beijando, né? Dois homens gays se beijando. E uma das grandes justificativas que se dá, né? Ele falou assim, não, mas como é que eu vou explicar pro meu filho dois homens se beijando? E pra mim isso é uma das coisas, talvez inclusive seja o que esteja habitando ali o subconsciente desse pai que ficou na frente do próprio filho. E eu acho isso de um absurdo tão tremendo, porque pra que você precisa explicar, né? Eu acho que a pergunta ela tem que voltar e, tipo, eu não preciso explicar quando os meus filhos veem um homem e uma mulher se beijando. Ou, né, tanto quanto eu não acho que deveria explicar por que estão duas mulheres se beijando ou dois homens se beijando. E, inclusive, principalmente por algo que você já disse aqui na nossa conversa, de que as crianças, elas são muito puras, muito inocentes, elas conseguem ver o afeto, as expressões de afeto. Então, por mais que se ver dois homens se beijando não seja algo que esteja presente no cotidiano daquela criança, e ela possa perguntar, porque ela, né, acabou criando aquela associação de que só homem namora com mulher, né, essas coisas assim, a heteronormatividade ela impera, né, em todos os lugares. Então a gente pode sim receber esse tipo de pergunta até, mas a resposta ela é muito simples. Eu falo assim, porque eles se amam, né, porque sim. Porque isso é natural, porque qualquer pessoa que se ama vai se beijar eventualmente, então não tem porquê a gente inclusive ficar com esse medo, não vou tapar aqui porque eu não sei o que eu vou dizer pro meu filho. Mas você não tem que dizer nada, você só tem que dizer que são duas pessoas que se amam, caramba. Não, e como se fosse tipo assim, eu vou tapar aqui porque senão vai pegar, vai transmitir. Vai dar ideia, né? Me passa na cabeça algo tipo... eu não vou apresentar essa opção pro meu filho porque se ele não souber que essa opção existe, ele não vai escolhê-la. Amor! Não! Amor! Primeiro que não é opção, então, né? Assim... Pois é. Tipo assim, eu nunca vou apresentar ele biscoito de chocolate, porque se ele não souber que chocolate existe, ele nunca vai se interessar por. Uhum. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Exato. E é só lembrar que toda pessoa homossexual nasceu de um casal hétero, né? Toda não, mas tipo, 99%, ou seja, então quer dizer que vamos chamar assim, né? Ter esse exemplo não quer dizer nada, porque as pessoas são porque elas são e ponto final. Eu cresci vendo novelas, né? Vendo beijo hétero entre homem e mulher. Uhum. E nem por isso eu sou. Exato. E outra, Márcio, tem um negócio que eu acho que é legal a gente trazer também no papo aqui, porque além dessas questões de vocês serem dois pais e de como a sociedade reage, vocês são dois pais de dois filhos pretos, e a gente sabe que o Brasil é um país racista, né, e eu fico imaginando a quantidade de coisas assim que possam acontecer, mas eu queria até saber de vocês
se nesse processo da adoção e tudo mais, vocês dois tiveram alguns papos sobre isso, a questão da consciência racial de vocês, esse letramento, se vocês tiveram algum papo relacionado a essa questão, porque para eles que vão sentir na pele essa questão do racismo, precisa ser muito bem trabalhada, assim. Eu falo muito isso porque em casa eu não tive isso. Eu fui um menino, um homem negro de pele clara, então como eu maquiava os meus traços, né, raspando o cabelo, sem barba e tal, tentando me esconder atrás da pouca melanina da minha pele, embora meu nariz, minha boca me acusasse, mas eu nunca tive esse papo de me explicar o porquê que eu não podia ser o noivinho da quadrilha da escola. Ninguém nunca me explicou, tipo, sentou comigo e explicou por que essas coisas aconteciam e só aconteciam com pessoas que eram diferentes de mim. Isso não foi apresentado a mim, e eu queria saber como que vocês lidam com essas questões raciais na família de vocês, como que é esse papo entre vocês? Pô, muito legal, né, você ter tocado nessa questão. Eu sou oriental, né, sou descendente de japonês. O Bruno é branco, tem ali uma descendência, né, europeia. Tê-los como filhos, a gente também herdou, né, toda essa consciência de raça, até porque era um mundo novo para a gente. Então, assim, a gente acha extremamente importante falar sobre isso. A Débora, já como mais velha e, né, muito mais inteirada do assunto, sendo preta, né, tendo essa posição de fala, nos traz muita coisa. E o Wesley, como é pequeno, né, pequeno, agora ele já tem 11 anos, a gente sim fala bastante sobre o assunto, sobre, né, a nossa sociedade, né, que ele pode sofrer em algumas situações pelo simples fato da cor da pele ser diferente. A gente tenta trazer algumas, né, representatividade para dentro de casa, então é um filme de super-herói que a gente vai ver, que é o Pantera Negra, né, então a gente traz referências, na música a gente traz bastante coisa, porque eu acho que precisa ser falado, exatamente porque, infelizmente, ainda é uma condição que existe no Brasil, né, que é o racismo. Então, nós temos pra gente, assim, nós compramos, né, acho que a gente acaba herdando um pouco desse sentimento, que eu morro de medo de deixar o meu filho sozinho numa loja, porque eu sei o que ele pode sofrer, então eu faço questão, às vezes ele quer sair desarrumado, eu não deixo, eu explico o porquê, né, eu falo que a sociedade ela é racista, que existe ódio pelo simples fato da cor da pele, e que você estar bem vestido é uma condição que pode fazer diferença numa abordagem. Então, né, acho que, né, pelo próprio receio de pai, precisa ser falado com os filhos também. E aí a Débora, na verdade, é ela que é a líder, né, por ter muito mais conhecimento que nós, ela também está sempre trazendo alguma referência para a gente conhecer, então isso é tratado com bastante seriedade aqui. Show de bola, irado. Cara, e sabe uma coisa que eu acho que deve ser muito legal de ver? Provavelmente o Wesley, ele tem várias figuras de referência na própria família dele, né? Então tem vocês que são os pais, obviamente, mas ele também tem essa referência racial na própria irmã mais velha, né? Na Débora. Então, acaba, acho que, contribuindo nesse sentido também, né? E dá pra ver, inclusive, como a gente aqui já assumiu que todo mundo se stalkeou, então acho que não existe mais melindre pra gente falar. Que a gente ficou se namorando aí pelo Instagram. Eu já tô chamando ele de Má. Já cria intimidade. É o pai Má, pô. A gente finge costume já. Mas a gente já vê, inclusive, né? Porque a própria Débora, ela tem um blackzão
lindo. Então dá pra ver que ela tem realmente já uma condição de se expressar e de se empoderar também, né? Então fico muito feliz de ver que o Wesley também possa ter essa referência, né? Porque normalmente quando você tem um filho só e o filho é negro, e aí pode acabar acontecendo do filho não se ver também muito representado nos próprios pais, mas isso não acontece nessa condição. Com certeza. Eu acho que a Débora é um grande exemplo e inspiração assim para o Wesley, né? Para ele poder seguir. Ela é bastante ativista, né? Então eu acho que é bem benéfico para o crescimento dele. E aí, até, né, são inúmeros casos, né? Mas, enfim, citando alguns. Quando viajamos, né, a gente fica num hotel, a gente sentia a Débora um pouco incomodada, não sabia um pouco por quê, e, né, a gente sempre tenta conversar, né, para entender um ao outro, e ela sentia isso na pele, de que ela era a única negra no hotel, ou se tinha algum, era o recepcionista, e isso fazia muito, né, muito mal, impactava bastante, né. Esse é o famoso teste do pescoço, que nós, pessoas negras, quando a gente chega num lugar, principalmente quando aquele lugar não é tão frequentado, vamos dizer, a lazer, né, por pessoas como nós, não há tanta representatividade, esse teste do pescoço ele é automático, assim, a gente entra num lugar, começa tipo, a reparar e procurar os nossos pares, assim, é impressionante, quando eu chego num lugar, eu tô com meu black pra cima, no garfo, e eu chego num lugar e só tem eu com aquele cabelo, só tem eu com os meus traços, e você procura alguém pra se olhar, assim, você não acha, você sente um incômodo na hora, até quando chega alguém com um cabelo parecido ou igual, pode ser a pessoa mais conhecida que for, vocês vão se cumprimentar com um olhar, assim, impressionante. A gente se cumprimenta, faz um sabe aquela levantadinha de sobrancelha, assim, faz beleza? Que é como se, tipo, a gente se achou, sabe? E eu acho que foi um pouco disso que ela sentiu, assim, porque o racismo estrutural, ele é tão sofisticado que ele age nessas entrelinhas, assim, ele arde sem se ver, né? Aquela parte do livro, né? E eu acho que nisso que eu fui ganhando essa consciência, assim, de quão desse racismo estrutural, né, que ele tá em tudo, né, então acho que, enfim, falamos muito sobre isso em casa, e agora, assim, né, em situações futuras e quando acontece, né, pela própria sugestão da Débora, de não se impactar, porque agora ela vai estar lá representando e mostrando que ela pode estar lá, né? Enfim, né, para ser preto dentro de um motel não precisa ser o recepcionista, pode ser o hóspede, e ela tá lá representando isso, né? E eu acho que, né, ocupar esses espaços é muito importante também. Nossa, que incrível, já sou fã da Débora, já pode falar pra ela quando acabar a gravação. Eu ia falar isso, mas eu falei, não vou ser tão invasivo, deixa eu ganhar mais intimidade com o Mar, mas eu já quero ser best da Débora. Alô, Débora, vamos ser amigo, vamos andar junto no recreio. E aí, não é por ser pai nem nada, mas a Débora, ela é apaixonante, viu? Sigam ela no Instagram também, vocês vão ver que é mesmo. Muito bom. E sabe, assim, outra coisa que eu queria também levantar aqui, que eu acho que é super importante, a gente já deve estar chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas eu não posso me despedir antes de falar sobre um assunto que eu acho que é super importante também, que é justamente como que o lar, ele precisa ser esse lugar de, vamos dizer assim, de porto seguro para a criança, para o jovem, e que a família, ela precisa ser esse lugar, né, de segurança. Então, principalmente quando a gente está falando de crianças que possam ser LGBTQIA+, né? Então, a gente aqui ainda não percebeu que ainda não se manifestou, mas isso não quer dizer nada também, mas a gente sabe muito bem que crianças, eu acho que você talvez possa dizer, não sei também quando que você começou
pessoa a se perceber como um homem, um menino gay, mas que a gente sabe muito bem que na maior parte do tempo a grande fonte das opressões ela já começa em casa com os próprios pais, né? Então, inclusive outro motivo pelo qual é importante a gente ter conversas como essa, porque por mais que você aí, cara, que esteja ouvindo, que seja hétero, que seja cis, você também precisa ser esse porto seguro para sua criança se ela for uma criança LGBTQIA+. Exatamente, eu acho que se você não tem essa segurança na própria casa, né, aonde mais você vai ter, né? E aí, né, também eu tenho muitos amigos, assim, que apanharam em casa. Um grandíssimo amigo meu, ele foi expulso de casa, então, assim, ele não tinha completado 18 anos de idade e ele foi expulso. É aterrorizante, né, pensar nisso, assim, que dentro de casa você sofre dessa forma. E para mim, eu sempre tive muito medo, até mesmo por conhecer tantas histórias, né, de pais que até então sempre foram maravilhosos, até o momento que você fala que você é LGBTQIA+. Aí, né, parece que você vira um monstro. Aí eu acho que, de novo, como fui um pouco privilegiado, que assim, eu tenho um tio gay, então não era algo novo na minha família, ou algo desconhecido. Meu tio, ele é casado, o marido do meu tio, que é meu tio também, ele é meu padrinho, então eu já nasci, né, nesse contexto. Então meus pais, para eles foram mais fáceis, foi mais fácil, né, eles entenderem que nada muda, né, é só uma orientação, assim, eu dizer que sou gay, a única coisa que muda é eu me relacionar com homens, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, e nada muda. Então, em casa, eu acho que eu tive esse privilégio de não ter sofrido, como tantos amigos que, enfim, acho que já sofreram coisas absurdas. E até mesmo falando desses meus tios, eles nunca foram me apresentados a mim como um casal gay, e sim como um casal. Eles, né, ninguém precisou ali desenhar para mostrar o que aquilo significava. Eles eram um casal assim como meu tio, meu outro tio e minha outra tia. Então sempre trataram com uma naturalidade que a criança entende, né? Então eu acho que eu sou privilegiado por isso, e até acho que por esses privilégios que eu acho que eu preciso, né, eu decido expor minha família, minha vida no meu perfil para naturalizar, porque eu acho que a sociedade precisa. Lindo isso, lindo de verdade ouvir isso, até porque eu tive esse insight, né? Porque assim, como você falou dos seus tios, por exemplo, que é um tio e uma tia, um casal de um tio e uma tia, ninguém chega, olha, tá aqui seus tios aqui, eles são um casal hétero, tá? Ninguém fala isso, né? Olha, que seus avós são, aqui ó, os avós são héteros. Ninguém fala isso. E por que tem que falar quando é gay, né? Ou quando é lésbica, ou qualquer outra orientação sexual, né? Então, eu acho que, inclusive, a resposta para todas essas questões tá também no que você falou, que é justamente a gente olhar para isso com naturalidade, entender que isso é normal, que isso é natural sim, e a partir desse nosso olhar, eu tô falando a gente enquanto pai, né, enquanto adulto, enquanto a gente consegue desconstruir toda essa LGBTQI-fobia dentro da gente, porque existe, né, a gente sim consegue passar esse olhar de naturalidade para os nossos próprios filhos, né, e eles sim vão entender como algo natural, porque a maldade, o julgamento, tudo isso vem da gente. Então fiquem achando aí que a criança tem grandes sacações do mal, não. Todos esses julgamentos eles aprendem com a gente.
Tanto que, por exemplo, a gente também nunca teve essa conversa de porque são 2 homens se beijando, são 2 mulheres se beijando, porque para eles também sempre foi muito natural, até porque, principalmente os meninos, né, o Dante e o Gael, os padrinhos deles são dois eles eram namorados, eram um casal, né, mas agora se separaram, mas continuam sendo os 2 padrinhos, né, e eram 2 meninos, então para eles sempre foi natural ter na vida deles, aqui em casa, a gente ia lá, comia, fazia lanche e tava todo mundo junto, então eles nunca chegaram a questionar pra gente, porque pra eles sempre foi natural, né? Então acho que acho que essa mensagem de ouro pra você que tá ouvindo aí, não tem que ficar se preocupando no que você vai explicar, porque a explicação tem que estar dentro de você tem que olhar isso, enxergar isso como algo natural, né? E por isso, inclusive, que o trabalho que o Márcio, que o Bruno fazem lá no Instagram deles é tão importante, e por isso que é tão importante, inclusive, nós seguirmos eles, porque a gente precisa naturalizar essas vivências. E é exatamente assim que se cria as referências, que, por exemplo, o fato dos seus meninos, Thiago, conviverem com esses padrinhos, fez eles normalizarem a existência dessas pessoas. É a mesma coisa para pessoas pretas, como uma prática antirracista. Nós precisamos nos questionar se a gente tem amigos pretos que frequentam a nossa casa, ou só quem frequenta a nossa casa é a pessoa que foi prestar um serviço, foi trabalhar, né? Então os nossos filhos, eles têm acesso, eles brincam com crianças pretas ali da mesma idade, que não estejam colocadas numa relação de poder, de hierárquica, de filho da patroa e filho da empregada. Então isso também serve para esse caso, né, do recorte racial, assim como o recorte de orientação, enfim. Então isso é muito importante a gente pautar aqui. Isso aí, lindíssimo. Então só lembrando que ações como essa, inclusive, são ações que fazem diferença, né? A gente pensar e desconstruir todas essas questões, esse preconceito que existe na gente e fazer um mundo melhor. E olhar para o nosso redor e ver se a gente não está replicando isso ou se a gente não está trazendo também diversidade para nossa família e para nossa vida, né? Então, se você não tem amigos gays, se questione. Se você não tem amigos pretos, se questione sobre isso, porque isso também diz muito sobre você. E já que a gente está falando de ações importantes que fazem a diferença, é bom lembrar também, né, que o nosso querido C6 Bank está aqui ajudando, apoiando esse episódio, e também lembrar que eles estão ali também fazendo a ação deles, né? Não só assinando o fórum para combater a LGBTQIA+ fobia, mas também promovendo essa discussão aqui entre a gente em outros podcasts e também trazendo os cartões C6 Bank Mastercard que dão a possibilidade de você escolher o seu nome social para estampar o seu cartão. Isso daí não tem preço e é super importante para as pessoas trans que estão na luta, olha isso, né? Na luta para ter a possibilidade de serem chamadas pelo nome pelo qual elas se identificam. Coisa que não deveria nem estar em questão, né? Mas a gente está aqui, inclusive, celebrando esse avanço aí também para a comunidade trans, né? Então, queria fazer uma chamada aqui para as nossas indicações supimpas e a gente já volta. Indicações supimpas! Muito bem, estamos aqui nas nossas indicações supimpas. Márcio, você aqui não tá entendendo nada. O que é isso, indicação supimpa? Fica calmo, pode respirar. A gente aqui tem só um bloquinho no final do nosso episódio que a gente indica qualquer coisa. Pode, inclusive, indicar o seu próprio Instagram de novo, pode indicar algum perfil que você gostaria de compartilhar com a gente, algum filme que você achou interessante, algum vídeo, um livro, qualquer coisa, tá legal? Vou deixar você por último pra você ir pensando também, porque você foi pego de surpresa. Então... E Márcio, não, então, Márcio, você só não pode sair daqui, você pode pensar em qualquer indicação supimpa, mas uma essencial que você tem que indicar é a Débora, então já fica, se prepara aí, que o Brasil está pedindo por isso. Então sou eu, começo? Vai lá. Eu queria indicar um livro que eu ganhei da minha parceira e dos meus filhos de Dia dos Pais. Um baita presente, ladies and Jennifers. O livro se chama Como Eu e Você. Vocês não têm noção do que esse livro me fez chorar. Eu li ele em um dia, até porque ele é um livro rápido de leitura, mas chama Como Eu e Você. Um livro, dois olhares. É da Rafaela Carvalho e da Natália Veras, da editora Matrescência. É um livro que fala
que conta, né, as relações da paternidade, né, do pai e do filho, e não tem como, se você, claro, tem como sim, se você é um genitor que não faz sua parte, que sumiu na vida, tem como você não se identificar com o livro. Esse livro não é pra você, genitor. Mas se você é pai de verdade, se você é pai presente, não tem como você não se identificar, você não se emocionar com alguma parte desse livro que vai descrever o teu paternar, que vai descrever, que vai te fazer se enxergar nesse livro nas suas relações mais primorosas com os seus filhos. Então fica a dica aí do livro, Como Eu e Você, um livro dos olhares. Olha aí, teve até uma voz. De rádio, uma né? voz, De rádio. Eu quero indicar então aqui um filme, tá? Um filme que acho que muita gente já viu, mas vale a pena, né, botar aqui fé nele, que é o filme Paternidade, que tem lá na Netflix. Então fiquem à vontade também para assistir, que é um filme também lindíssimo. Eu queria indicar um documentário que eu vi recentemente que, na boa, eu fiquei muito alucinado. Eu tô digerindo ele até agora. Três Estranhos Idênticos, que é o Three Identical Strangers. Nossa, sei qual é. Dos trigêmeos. Exatamente. Esse documentário é muito bom. Eu vou dar só a sinopse do filme, né? A história é do Bob, né? Do Robert. Ele um dia tem 19 anos, ele é jovem, resolve fazer faculdade. Ele vai para uma faculdade específica lá comunitária que fica a 100 e tantos quilômetros da casa dele. Ele tá caminhando por essa faculdade, né? Chegando no primeiro dia na escola. E os alunos, né, são muito receptivos com ele. Todo mundo dá oi, todo mundo fala bom dia, as garotas chegam, dão um beijinho nele e tudo mais. Até que chega um momento que as pessoas começam a falar com ele, conversar com ele e chamar ele de Ed. Mas ele fala, mas eu não sou Ed, eu sou Robert. Enfim, e vai andando, até que o melhor amigo desse tal do Ed chega e pergunta pra ele, você foi adotado? Aí ele responde sim. Você nasceu no dia 12 de julho? Aí ele responde meio sorte sim. E nesse momento ele descobre que ele tem um irmão gêmeo, que ele nem sabia, que estudou naquela faculdade um ano anterior. E nisso a notícia se espalha no país, né? Sai no notícia do jornal, a foto deles dois juntos. Nossa, irmãos gêmeos se conhecem, pós-adoção. E nesse meio tempo, o David, ele abre o jornal, começa a ler reportagem e ele se enxerga 2 vezes no jornal. E entra em contato com eles. E nesse momento, ele descobre que são trigêmeos. E o documentário se desenvolve nesse plot. Só que ocorre um plot twist no meio do documentário, que eu não vou contar, que ele faz tudo valer a pena. Ele é maravilhoso. Assistam. Ele tem, se fosse para botar hashtag sobre o que ele fala, seria uma página inteira falando sobre diversos temas. E fala, inclusive, na verdade, um dos principais pontos é sobre criação. Esse documentário trata justamente essa dualidade, né? O que influencia mais as pessoas? É a natureza ou a criação? Vale super a pena, fantástico, e tô até agora digerindo ele. Esse eu não assisti, mas eu sei que esse documentário aí, ele zoou a cabeça das pessoas. É maneiro não, sério, é bizarramente maneiro. Bom, mas dá raiva. É maneiro e mas dá tem, você fica, não sei, cara, é muito sentimentos simultâneos que tem sentimentos novos que eu não sei nem expressar. Já tem pauta pra terapia aí, ó. Pois é, né, muito bom. Quer dizer, não sei se é bom, né? Berto, tá vivo? Vai quebrar Cara, o silêncio das indicações? Tô. Cara, eu não sei se é uma indicação boa ou ruim, não importa. É só porque eu e as crianças devoramos a primeira temporada inteira de O Mundo dos Centauros no Netflix. Não, nem sei o que é. É um animação? desenho. É uma animação que não dá nem pra dizer se existe identidade de gênero nessa animação, que é uma mistura tão maneira e tão louca de gêneros, de sexualidade, de tudo, que é muito fantástico. É pra criança, mas eu aconselho muito adulto a ver. Que legal. Vou assistir isso aí. Agora, então, a gente pode passar aqui pra coroar. Márcio, você tem alguma indicação pra gente? Se você não tiver também, inclusive, não tem problema nenhum, tá? O Berto, Além inclusive... da Débora. Além da Débora, qual que você vai indicar? Eu tenho indicação, sim. Um filme que nós vimos semana passada, enfim, já queríamos ver há muito tempo, mas só conseguimos ver, né, recentemente, que é um filme da Disney e da Pixar, que é o Luca. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem, mas é um filme muito legal. Já vi. Ele fala muito, e acho que ele mostra a diversidade no filme, que é a história de um menino que ele é um monstro marinho. Ele acaba conhecendo, né, um melhor amigo que também é um monstro marinho, e juntos eles vão para a superfície da terra, né, para a superfície, e eles precisam viver disfarçados porque eles são caçados
pelas pessoas, né? As pessoas caçam esses monstros. Então, acho que falam muito sobre esse se esconder, né? Sobre ter que se disfarçar. Então, acho que tem uma linguagem muito bacana para crianças, é super legal para adulto. Eu recomendo bastante. Um filme muito bom. Muito, muito bonito. E assim, a gente viu também recentemente, quero parabenizar, não que a Disney nem que a Pixar vá ouvir isso aqui, né? Mas quero parabenizar o pessoal que fez essa animação, porque assim, é raro você ver uma animação bonita dessas que as pessoas não têm que matar o pai ou a mãe né, pro protagonista conseguir sair da vida ali e fazer outra coisa diferente. Então, nesse filme especificamente, então, os pais estão ali, os pais inclusive vão atrás, né, do Luca, que foge, e é um filme lindíssimo, um filme que você vai chorar, aquele final é pra acabar com qualquer um, eu não vou dar spoiler aqui, mas é um filme realmente, assino embaixo aí da recomendação do Márcio. E aí, quem perguntou também, eu acho né, que o pessoal perfil... Tem o nosso perfil, papais _ bordo, né? Papais a bordo. O da Débora com um H no final, _bue. Bue, tá bom, ótimo. Vou Já inclusive botar estou seguindo. É rápido, o cara é rápido. Mas eu vou botar também os links aqui na descrição do episódio. Se você não conseguiu pescar aí, você pega aqui, clica e já vai lá já corre pro abraço, tá bom? Mas muito que bem, muito que bem. Eu queria agradecer de coração essa conversa deliciosa com você, Márcio. Muito obrigado pela sua disponibilidade por estar aqui conversando com a gente. Então, foi um prazer imenso conhecer um pouco mais sobre você, sua família. E saiba que aqui as portas estão sempre abertas. Se você quiser voltar, a gente vai sempre poder estar aqui para conversar com você de novo. Muito legal. Eu que agradeço. E parabéns. Vocês fazem um trabalho fantástico. Eu ouvi, né, os episódios e tudo mais, é sensacional. Meus parabéns, muito legal o trabalho de vocês. Eu que me sinto honrado em estar aqui falando. Poxa, obrigado mesmo, valeu. Obrigado. Valeu. Poxa, legal, fico feliz de poder contribuir de alguma forma com o nosso trabalho aqui, né? E também, já que a gente está aqui agradecendo todo mundo, vou agradecer novamente o apoio, né, do C6 Bank por combater a LGBTQIA+ fobia e somar esforços para combater ali e impactar positivamente o ambiente corporativo e a sociedade. Lembrando que o cartão C6 Bank Mastercard é 0 taxas e 0 complicações. Você vai lá, solicita o seu, informando o seu nome social e já vai vir impresso nele. Fácil, fácil, tá bom? Então, obrigado, C6 Bank, por estar aqui junto com a gente nessa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês curtiram, não se esqueçam de seguir lá o Papais a Bordo. Vão lá e falam assim, vim aqui do Tricô de Paz, sou um ouvinte supimpa. Vamos mandar mais uma enxurrada de amor para essa família linda aí. Sigam também a Débora, porque ela é poderosa, então vamos lá, vamos dar também nosso fortalecimento lá. E não se esqueçam, ouçam outras vivências que não sejam as suas próprias, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, supimpa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais, ladies and Jennifers. Até a próxima. Um beijo pra vocês, espero que tenham gostado. Boa noite aí.